Olá, gente! Bem-vindos a mais um vídeo de cirurgias comentadas, onde eu trago um caso de cirurgia espiritual e eu venho comentar aqui o caso e como que foi o tratamento daquele caso. Hoje a gente vai ver o caso de uma mulher que se sentia, literalmente nas palavras dela, viciada no marido. O marido não estava fazendo bem para ela não estava feliz com o relacionamento, ela estava se sentindo triste o tempo todo, mas mesmo assim ela não conseguia deixá-lo, porque ela sentia como se uma parte dela tivesse indo embora, quando ele ameaçava ir embora de fato, né? E ali a gente vê uma interação meio que parecida com drogas, como se ela tivesse viciada numa droga, como se fosse uma cocaína, assim. A energia e a presença do marido na vida dela estava tóxica num nível que ela falou que ela não conseguia se imaginar sem aquele marido, só que mesmo assim, mesmo conversando, mesmo entrando em diálogo, colocando a posição de um e de outro, eles não estavam conseguindo se entender e ela não estava feliz. Então ela buscou ajuda para tentar solucionar aquilo e para entender o que estava acontecendo. Então a primeira coisa que eu vi quando eu entrei no campo dela na sessão de diagnóstico, né, na consulta de diagnóstico, era que o campo dele estava muito misturado. Então assim, a energia dele estava dentro do campo dela e vice-versa, não tinha um espaço. E o que acontece quando a gente está assim, com os dois campos misturados? Cada pessoa é um mundo, né? Eu tenho o meu campo, com as minhas preferências, com a minha energia, com a minha vida, né? Com o meu trabalho, com as minhas coisas que eu gosto de fazer. E todas as outras pessoas, cada pessoa tem um mundo que é seu, que é um campo individual, só para você, né? E é saudável que a gente tenha esse espaço, é saudável que a gente tenha os nossos limites, né? Então, o que acontece quando não tem limites dentro da relação, quando um tá dentro do outro, tá misturado com o outro, né? Existe justamente esse cenário que se configura, que é como se você ficasse dependente daquela energia do outro. Ela estava dando abertura e ele estava introduzindo muita energia do campo dela dentro ali do campo dessa paciente. Isso estava fazendo com que ela tivesse um efeito de viciadinha no campo dela. O que é uma relação saudável? Como que deve acontecer isso? Quando eu tenho espaço para sentir o que outra pessoa está trazendo para o meu mundo. Então, quando eu tô com os meus limites sadios, tem um espaço e tem a outra pessoa que tem o mundo dela, eu consigo perceber o outro separado de mim. E como o outro está separado de mim, eu consigo receber do outro, né, os carinhos, as palavras, as experiências que estão sendo oferecidas pela outra pessoa, chegam até mim, eu posso receber dentro do meu mundo, eu posso sentir o que aquilo está me trazendo de bom ou de ruim, eu posso processar aquelas experiências que estão chegando, as palavras, os carinhos e tudo mais, e eu tenho a escolha de retribuir, né? Então é uma escolha de também dar carinho, de também falar palavras bonitas, de construir algo juntos, não como duas metades, mas como dois inteiros que seguem caminhando juntos. No caso dessa paciente, como os dois campos estavam muito misturados, acontecia o contrário. Ela não sabia mais aonde ela terminava e aonde começava o outro. E aí, quando acontece isso e o outro ameaça partir, é como se uma parte sua fosse embora e ela tem a sensação de morte. Então, o que a gente fez na cirurgia? A gente partiu para a cirurgia. Antes mesmo de começar a cirurgia, eu já tinha identificado na consulta de diagnóstico que a gente ia tratar alguma coisa do campo de infância, porque era alguma questão ali de infância que primeiro eu estava baixando a autoestima dela para que ela tivesse dado essa abertura para que o outro viesse preencher um vazio. E o normal é que a gente não tenha vazios, buracos dentro da gente e o outro chega e vem preencher, né? O ideal é que a gente tenha um mundo e que a gente tenha uma riqueza para oferecer, que esteja transbordando e que o outro vem trazer coisas novas e que os dois em contato se misturem e construam coisas novas, não preencher vazios.
E outra coisa que também ficou bem clara nesse exame de diagnóstico, né, além dela estar preenchendo vazios que estavam vindo da infância, é que tinham angústias e questões ali, né, que estavam também fazendo com que ela permitisse que o marido dela fizesse coisas que ela não gostava e ela não estava dando um limite, não estava dando um corte. Ela estava aceitando coisas que ela não deveria e aquilo estava contribuindo cada vez mais para abaixar a autoestima dela. Então a gente partiu para a cirurgia. A primeira coisa que a gente fez na cirurgia espiritual foi separar esses campos, né? Sempre configura uma relação não saudável quando você está dependente do outro, né? Quando um campo, uma energia de outra pessoa está muito dentro da sua. Precisa haver esse espaço para que a relação seja saudável, para que a troca seja saudável e até para que a gente possa perceber o outro, né, que é diferente e separado de você. A gente entrou no campo de infância e realmente eu tô aqui com o relatório, questões e lembranças de padrões abusivos na família. Não só do que ela tinha vivido, e a gente limpou as lembranças de infância, dela não ter sido respeitada, da vontade dela não ter sido respeitada, dos limites dela enquanto criança não terem sido honrados e respeitados pelos pais. São pais que atropelam, são pais que desconsideram a fala da criança, a vontade da criança. Óbvio, a gente não tá falando que todas as vontades da criança têm que ser aceitas, mas alguma coisa tem que ser respeitada ali, porque é isso que constrói uma personalidade, né? Faz com que a criança se construa como uma persona, né? E se entenda como uma pessoa, né? Então isso faz construir a personalidade da criança ali nesse momento, quando eu me percebo diferente, quando eu me percebo que eu tenho vontades, que eu tenho opiniões diferentes e eu consigo comunicar isso, e eu sou aceita e eu sinto que eu pertenço à família sendo quem eu sou, né? E ali tinha padrões abusivos da infância e tinha também dentro do campo familiar. Então todo o campo estava meio bagunçadinho. Então tinha padrões de repetição, de pessoas desrespeitando e discutindo, e uma passando por cima da outra, e numa não respeitando a outra e as opiniões uma da outra ali dentro dessa família, que foi tratado na cirurgia. E isso também contribui para minha paciente para que ela tenha autoestima, né? Quando você consegue falar, dar a sua opinião e ser aceita pelo núcleo familiar, que é muito importante, é importante a gente fazer parte de um clã e a gente entender que a gente pode ser a gente e que a gente vai ser aceita por causa disso, né? Então, assim, quando você não tem essa base, essa segurança de ser aceito pelos seus, fica muito difícil partir para o mundo, partir para a vida e se colocar e ter a força de colocar os seus gostos, as suas preferências, seus valores, as suas opiniões. Dá uma insegurançazinha, porque falta essa base, falta você saber que tá tudo bem ser você, né? E você vai ser diferente do outro, você vai encontrar pessoas diferentes no mundo e tá tudo bem. E você também vai aceitar o outro sendo diferente, porque você foi aceita lá na sua infância, no seu núcleo familiar. Então as relações familiares são muito importantes por causa disso. Então isso foi tratado e também foram tratadas outras coisinhas no campo, como contratos, maldições familiares, que sempre tem em todo o campo e que também contribuem para que padrões sejam repetidos de avô para pai, para filho. Quando tem essas maldições e esses contratos, isso quer dizer que tem um trauma dentro do núcleo familiar. E também isso estava contribuindo muito para a baixa autoestima dela e fazendo com que ela aceitasse, né? Tava magoando ela, mas ela não colocava um fim. Não se posicionava como mulher dentro dessa relação e sempre ficava aceitando uma relação que para ela já tinha passado de todos os limites possíveis. Então, assim, eu espero que vocês tenham gostado desse Cirurgias Comentadas e a gente se vê mais uma vez na próxima cirurgia.